Fala assim nosso texto. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Amém? Queridos, essa é a perícope, basicamente a perícope final. Depois dessa perícope a gente vai ter ali só aquilo que seria o epílogo, né, o encerramento da carta, onde Paulo ali vai se despedir, vai falar do envio de Tíquico e vai se despedir dos leitores da carta, né? Então, realmente estamos no final da carta de Paulo aos Efésios. Como nós vimos em exposições anteriores, essa carta é uma carta que o apóstolo escreve para a igreja de Éfeso, mas com grande probabilidade de ser uma carta circular, né? Provavelmente ela seria lida também nas outras igrejas da Ásia Menor. E ela é uma das cartas da prisão, juntamente com Colossenses, Filipenses e Filemon. E a carta de Efésios é uma carta muito especial, e eu creio que nessa exposição que nós fizemos aqui, de toda essa carta, nós podemos ver o quão especial ela é. Aqueles que participaram assiduamente dos cultos e têm escutado domingo após domingo toda a exposição da carta, têm notado o quão completa essa carta é em relação a todas as questões abrangentes da vida. O apóstolo ele vai tratar sobre a salvação do capítulo 1 ao capítulo 3. Ele mostra todo o mistério de Deus em Cristo que foi revelado nos tempos ali do primeiro século com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala de todo o plano de salvação, ele fala dos decretos eternos de Deus, da eleição de Deus, da compra de Jesus Cristo de um povo, do selo do Espírito. Ele fala de todo o mistério da salvação para aquele povo. E ele vai fazer isso até o capítulo 3. No capítulo 3 ali ele vai falar, no capítulo 2, no capítulo 3 ele vai falar da formação da igreja, ele fala de todo esse mistério. Mas quando ele chega no capítulo 4, Paulo começa a tratar agora da prática da piedade. Paulo não vê uma diferença entre doutrina e prática. Para Paulo, aquele que tem a doutrina tem a prática. Aquele que recebeu a salvação exposta do capítulo 1 ao capítulo 3, ele vai ter uma prática de uma vida piedosa exposta do capítulo 4 até o capítulo 6. E do capítulo 4 ao capítulo 6, então, nós vimos que Paulo trata de vários assuntos práticos em relação à vida. Paulo trata ali de moralidade sexual, ele trata ali a respeito de sabedoria, ele trata ali de relacionamentos de marido com esposa, de pais com filhos, de servos e senhores. Ele trata todos os aspectos ali da vida importantes ali. Só que Paulo ele não consegue ser ele não consegue ser exaustivo, obviamente, quando ele vai tratar dos assuntos na carta. Ele não consegue falar de cada meandro, cada aspecto da vida que a gente pode experimentar. Ele não consegue esgotar todas as áreas da vida na carta. E por ele não conseguir esgotar, então, todas as áreas da vida na carta, é por isso que ele agora faz ou expõe essa perícope que nós acabamos de ler, do verso 10 até o verso 20. Porque Paulo agora, nessa perícope, do verso 10 ao verso 20, ele quer mostrar como nós podemos lidar com as outras adversidades que podem aparecer na nossa vida. As adversidades que ainda não haviam sido expostas ali do capítulo 4 ao capítulo 6, ou as situações da vida que não poderiam ser expostas ali, que não foram expostas ali do capítulo 4 ao capítulo 6. Paulo quer que nós saibamos lidar com essas situações, e ele vai nos instruir como lidar com essas situações do verso 10 até o verso 20. E é por isso que Paulo, então, ele começa essa perícope ali no verso 10 dizendo o seguinte, ele fala assim no verso 10: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder.
Quanto ao mais, é uma locução adverbial de encerramento e transição. Então, quanto ao mais, ela tem o sentido de encerrar um assunto e transitar para um novo assunto. Paulo está encerrando aquilo que ele tinha exposto até o versículo 9, e ele está agora entrando num assunto novo. Ele está encerrando e ele está transitando para algo novo. Mas quanto ao mais, tem a ideia de dizer o seguinte, Paulo está dizendo mais ou menos o seguinte: quanto ao mais, eu tratei com vocês vários assuntos, vários temas. Tratei com vocês sobre a vida, tratei com vocês sobre vários assuntos, vários temas. Mas quanto ao mais, quanto ao restante dos temas que eu ainda não consegui tratar com vocês, ele vai dar uma instrução agora a partir do verso 10. Então, quanto ao mais, quanto ao restante dos temas que não foram abordados e tratados do capítulo 4 ao capítulo 6, ele vai instruir como você pode lidar com esses temas do versículo 11 até o versículo 20. Então, ele está dando uma instrução. Ele está dizendo, olha, se vocês seguirem as instruções que eu vou dar daqui em diante, vocês vão conseguir lidar com todo o restante das adversidades e das circunstâncias da vida. Por isso que ele fala quanto ao mais. E o que ele fala? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Paulo, então, agora quer abordar como nós podemos lidar com as outras adversidades que nós enfrentaremos na vida, com as outras circunstâncias que nós enfrentaremos na vida e que não foram abordadas pelo apóstolo nos outros versículos ou nos outros textos que ele havia exposto até o momento, né? E quando a gente olha, então, para essa perícope que a gente leu, do verso 10 até o verso 20, a gente pode dividir ela em dois grandes blocos, né? Do verso 11 ao verso 13, onde Paulo ele vai falar da realidade de uma batalha espiritual, ele vai falar de um inimigo e ele vai falar de como nós entramos ou como nós participamos dessa batalha com a certeza de vencer. Ele vai falar isso do verso 11 até o verso 13. E aí ele vai falar do verso 14 ao verso 20 como nós lutamos essa batalha para que nós possamos vencer essa batalha. Então Paulo entende que quanto ao mais, quanto ao restante das circunstâncias da nossa vida, é necessário que nós venhamos a entender que existe uma batalha espiritual, que existe um inimigo e que existe uma maneira de se lutar essa batalha. É basicamente isso que o apóstolo está falando. Se você souber destas coisas, você está preparado para poder enfrentar as outras circunstâncias e adversidades que vão se apresentar na nossa vida, né? Então, do verso 11 ao verso 13, né, Paulo ele vai tratar primeiro sobre a realidade de uma batalha espiritual. Olha só o que ele fala ali no verso 11. Ele fala assim, ó: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. E no verso 12 ele fala, a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Então Paulo, ele quando vai expor o que é necessário para que possamos lidar com quanto ao mais em relação à nossa vida, ele expõe que existe uma batalha espiritual. Paulo entende que se nós queremos lidar com o restante das adversidades da nossa vida, é necessário que nós entendamos que nós estamos envolvidos em uma batalha de origem espiritual. É isso que o apóstolo Paulo ele está falando aqui. E nós precisamos entender que do mesmo modo que o reino de Deus, ele não é deste mundo, Jesus fala isso em João capítulo 18, verso 36, que o reino de Deus não é deste mundo, mas manifesta-se nesse mundo, amém? Porque o reino de Deus, ele tem uma origem celestial, mas ele se manifesta neste mundo, amém? Então, do mesmo modo que o reino de Deus tem uma origem espiritual e manifesta-se nesse mundo, as trevas também não têm uma origem neste mundo. Elas têm uma origem espiritual, mas manifestam-se nesse mundo. Do mesmo modo que o reino de Deus, então, tem uma origem celestial e se manifesta nesse mundo, as trevas também têm uma origem celestial, mas manifestam-se nesse mundo. E é necessário que nós venhamos a entender essa realidade das trevas terem uma origem espiritual para que nós possamos lidar com o restante das adversidades da nossa vida. A gente precisa combater, como povo de Deus, uma visão naturalista, uma visão cientificista, uma visão racionalista. Muitas pessoas, elas se envolvem no reino de Deus e elas não compreendem essas realidades celestiais do reino de Deus. Não compreendem nem sequer essa realidade espiritual do reino de Deus. Acham que o reino de Deus ele se manifesta na terra por meio de ideologias, por meio de práticas apenas da força humana. E também não entendem a questão da origem das trevas serem espirituais. Então, a gente precisa, como povo de Deus,
compreender uma visão naturalista, uma visão cientificista, uma visão racionalista. Muitas pessoas, elas estão envoltas no materialismo. Pessoas que se dizem cristãs, mas que negam questões espirituais, que negam que existem coisas que ocorrem não por causa do mundo físico, mas por causa do mundo espiritual. A gente não pode se render ao naturalismo, a gente não pode se render ao racionalismo. A gente precisa, como povo de Deus, ser alguém que entende que o culto de Deus é racional, mas que o reino de Deus e o reino das trevas têm origem no mundo espiritual. Então, nós precisamos ter essa ciência, nós precisamos entender isso. E por que é importante a gente combater essa visão cientificista, naturalista, racionalista? Porque é isso que hoje é ensinado, por exemplo, nas escolas a nossos filhos. Quando nossos filhos, hoje eles vão para uma escola, eles são ensinados dentro dessa visão cientificista, naturalista, racionalista. Eles vão ser ensinados a respeito de que, na verdade, a vida ela é apenas resultado de um monte de aglomerado de células que vão evoluindo, evoluindo, evoluindo. Tudo, na verdade, não passa de uma questão de sinapses, o amor, os sentimentos, é tudo uma questão apenas de sinapses. Nada tem origem espiritual, é tudo de origem natural. Não é isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo está mostrando que a realidade do mundo é uma realidade que deriva do mundo espiritual. A realidade do mundo é uma realidade que deriva do próprio Deus e também as trevas derivam da realidade espiritual de Satanás. Deriva de uma batalha que existe espiritual. Então a gente precisa combater essa visão materialista. Existem dois extremos que a gente pode cair dentro de uma visão cristã evangélica nos dias atuais. A gente pode cair primeiro no extremo de cair numa visão naturalista, né? Então nós temos, infelizmente, muitas igrejas, até de cunho reformado, que é uma doutrina que eu defendo, que são extremamente naturalistas, são extremamente cientificistas, são pessoas que elas excluem tudo que é de origem espiritual, eles querem tratar tudo como tendo uma causa material, mas existe um outro extremo, que são as igrejas neopentecostais, que elas vão cair naquilo que nós chamamos de misticismo, que vão excluir as realidades materiais, eles vão dizer que tudo é espiritual. Então esses dois erros, eles estão sempre diante de nós. E nós precisamos encontrar um lugar para que nós possamos ter uma sanidade, uma moderação, nós possamos compreender as coisas como de fato elas são. E para que nós possamos compreender as coisas de fato como elas são, nós precisamos compreender quem é o homem, ou como o homem foi formado. E o homem, gente, ele é diferente de todos os outros seres que foram criados por Deus. Por quê? Porque quando nós olhamos, por exemplo, para a criação dos anjos, nós vamos perceber que os anjos, eles são seres estritamente espirituais. Os anjos são seres estritamente espirituais, eles não são seres materiais. Então eles não carregam materialidade na sua formação. Eles são apenas espirituais. Quando nós olhamos, por exemplo, para a criação dos animais, os animais são seres terrenos. Eles não são seres espirituais, são terrenos. São apenas seres materiais, não são seres espirituais. Agora, quando nós olhamos para o homem é distinto tanto dos animais quanto dos anjos. Por quê? Porque o homem é formado do pó da terra, então ele tem uma origem material, ele é formado de uma origem material, ele é formado de matéria, ele é formado do pó da terra, mas ele recebe um sopro de vida. Ele recebe ali algo que vem do Espírito de Deus. Então, o homem, ele é distinto de todo o restante da criação porque ele transita tanto numa realidade espiritual quanto numa realidade material. E nós precisamos entender isso para que nós possamos compreender como nós temos que lidar em relação ao mundo, em relação às questões espirituais. Porque, como eu falei, existem esses dois extremos e excessos que existem. Existe o excesso de se dizer que tudo é espiritual, negando-se, então, a origem material do homem e a necessidade física que os homens têm. Existem pessoas que caem quase num dualismo grego, quase num platonismo, uma ideia de que o homem ele é etéreo, uma coisa quase etérea. A gente, quando se converte, a gente tem que abandonar as coisas da carne, mas eles não entendem que carne quer dizer pecado. Então, eles querem dizer que o cara tem que viver quase um monge. O cara tem que ser quase um monge, tem que abandonar qualquer coisa que seja material. Não, não é isso. O homem, ele é material. Jesus, quando ressuscita, ele ressuscita em corpo. A própria eternidade será uma eternidade num novo céu e numa nova terra física, né? Então, o homem tem uma origem material, mas ele também tem uma origem espiritual.
E nós não podemos negar essa origem espiritual. Nós não podemos negar essa realidade espiritual existente nesse mundo. Nós não podemos abandonar isso. Nós precisamos entender que se quisermos lidar com quanto ao mais em relação à nossa vida, nós precisamos estar dispostos a lutar as batalhas espirituais. E depois a gente vai ver como se luta a batalha espiritual, tá? Não é com muita loucura, assim, a gente vai ver como é que luta a batalha espiritual, né? Então, a gente tem que estar pronto para lutar as batalhas espirituais se a gente quiser lidar com quanto ao mais em relação à nossa vida, amém? E o apóstolo Paulo continua, né? Ainda nesse verso 11 ao verso 13, expondo ali, e quando ele vai falar dessa batalha espiritual, ele fala que essa batalha espiritual ela é contra alguém. Então, tem alguém que é o inimigo. Ele vai falar aqui no verso 11 que esse inimigo é chamado de diabo. E ele vai falar aqui no verso 12 que nós lutamos contra principados e potestades, dominadores desse mundo tenebroso. Ele começa a falar agora sobre as hostes espirituais da maldade. Então, quando nós entendemos que temos uma batalha espiritual, e essa batalha espiritual ela não é contra alguma coisa etérea, mas é contra um ser real e verdadeiro, isso nos ajuda a direcionar essa batalha. Então, contra quem que nós lutamos, gente? Quem é o inimigo de nossas almas? Satanás é o inimigo de nossas almas. Satanás é o ser espiritual que representa as hostes espirituais da maldade. Satanás é nosso inimigo. O diabo, ele é o nosso adversário. Isso é importante que nós venhamos a entender. Nós temos uma luta contra o diabo. O diabo nos odeia. Satanás odeia o povo de Deus. Satanás odeia a igreja de Jesus Cristo. E ele é um ser espiritual que é poderoso. Quando Paulo fala que nós lutamos, né, não contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade, Paulo não está querendo ali criar uma sistematização de demonologia para que você agora venha construir ali dentro das doutrinas de batalha espiritual uma hierarquia celestial e agora você saia fazendo mapeamento espiritual. Não é isso que o apóstolo Paulo está querendo fazer aqui. Quando Paulo ele fala que porque lutamos contra principados, potestades, dominadores, contra hostes espirituais da maldade, ele está querendo mostrar que o nosso inimigo é poderoso. Ele está querendo mostrar que o nosso inimigo ele tem um poder, ele tem uma força, ele tem uma influência. Satanás é um ser poderoso. Ele não é um ser que não tem poder, ele tem força. Satanás ele tem sim poder, ele arma ciladas, é isso que ele vai falar no verso 11, para que possamos nos revestir toda a armadura, para estarmos firmes contra as ciladas do diabo. Satanás arma ciladas, e nós precisamos entender essa realidade espiritual. Muitos crentes estão envoltos em batalhas, tentando resolver na carne aquilo que é espiritual, não compreendem questões espirituais, não compreendem que a sua batalha muitas vezes tem uma origem espiritual e não material. Então nós precisamos estar atentos a esse fato. Nós precisamos entender que a Bíblia enfatiza sim que existe uma luta contra o diabo. Olha só o que eu peguei aqui alguns textos aqui para nós darmos uma olhada. Olha só. Em certo momento, lá em Lucas 22:31, em um certo momento, Jesus ele olha para Pedro e ele fala para Pedro assim, ó, bota ali para a gente Lucas 22:31, por favor. Olha só, Simão, Simão, Jesus falando com Pedro, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Então, nós percebemos que em certa feita, Jesus olha para Simão Pedro e ele diz, ô Simão, ô Pedro, deixa eu te falar, o diabo está querendo te peneirar que nem trigo. Então, nós precisamos entender que existe essa batalha. Satanás não é nosso amigo, Satanás é nosso inimigo. E Satanás, ele quer te cirandar como trigo, cara. Satanás não quer o teu bem, não quer o bem da tua família, não quer o bem da tua alma, ele não quer a tua salvação eterna. Satanás não quer essas coisas. Satanás ele não quer que você tenha uma vida cristã firme. Ele quer prejudicar a tua caminhada, ele quer te fazer desistir do caminho, ele quer te fazer apostatar, ele quer te fazer andar sem temor a Deus, ele quer te fazer acreditar que tudo é material, ou ele quer te fazer acreditar que tudo é espiritual. Satanás ele quer te enganar. Essa é uma realidade que existe. E se você quiser lidar com as adversidades da tua vida que não foram expostas ainda do capítulo 4 ao capítulo 6, você vai precisar entender essa realidade. Satanás te odeia.
Se Jesus te ama, Satanás te odeia. Então essa é uma realidade. Olha só o que a Bíblia ainda fala. A Bíblia fala que os incrédulos, em Efésios capítulo 2, do verso 1 ao 3, eles andam no curso desse mundo, debaixo do príncipe da potestade do ar e debaixo do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então Satanás é responsável por conduzir os homens do engano debaixo do filho, do espírito que opera nos filhos da desobediência. Se a gente continuar, olha só. Paulo era homem de Deus ou não era? Paulo era crente, né? Paulo foi impedido por Satanás de ir a Tessalônica. Abre comigo 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 18. Olha só. Por isso quisemos ir até vós, Paulo escrevendo para Tessalônica. Pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Então Paulo está dizendo, olha, eu quis ir até vocês, não uma vez, mas duas. E aí ele fala, contudo, Satanás nos barrou o caminho. Então Paulo foi impedido de ir para Tessalônica, encontrar com aquela igreja, porque Satanás lhe barrou o caminho. Talvez alguns de vocês já tenham tentado sair para ir para a igreja e Satanás lhe tenha barrado o caminho. Então, existe uma realidade espiritual. Existe uma realidade espiritual. A Bíblia ela fala de uma mulher que ela ficava importunando os discípulos. E a Bíblia fala que ela era possessa de um espírito de adivinhação. E a Bíblia fala que Paulo, então, olha para essa mulher, expulsa esse espírito de adivinhação e ela fica sã. Então, o que acontece? Paulo estava pregando o evangelho e vinha uma mulher atrás dele o tempo todo, dizendo, esses aí anunciam o evangelho, esses aí... E ela falando, chegou uma hora que Paulo enche o saco, ele expulsa o demônio da mulher e a mulher ela fica sã. E essa mulher, então, passa a dar prejuízo para os seus senhores que ganhavam dinheiro com a adivinhação que ela fazia. Então, ela era uma mulher que fazia adivinhação pelo espírito maligno. Gente... Falsas religiões são regidas por Satanás. Satanás é o Deus que rege as falsas religiões. Essa mulher executava adivinhação e trazia lucro aos seus senhores por um espírito maligno. Isso é uma realidade espiritual. Quando você vai num terreiro de umbanda, quando você vai aí num centro espírita, quando você vai numa cartomante, quando você vai num médium, é tudo demônio, cara. São realidades espirituais que precisam ser compreendidas pelos crentes. Senão os crentes eles vão ficar completamente imunes à batalha espiritual, eles não vão entender a realidade em que estão inseridos. A Bíblia ela fala de um filho de um homem que sofria ataques epiléticos e ele se jogava ora no fogo, ora na água. E a Bíblia fala que ele é curado por meio da expulsão daquele espírito maligno. Então aquele rapaz estava doente e aquela doença não era de origem física, ela era de origem espiritual. Muitas vezes, gente, pessoas estão doentes não por causa de enfermidades apenas físicas, mas enfermidades espirituais. O texto é muito claro. Quer ver? Abre comigo ali o texto. Vamos, Mateus 17, do 14 ao 21. Olha só. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse, Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito. Muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou, a geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado, né? Bota ali até o verso 21. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram em particular. Enfim, aí já é outro assunto. Mas o texto mostra que o menino ficou curado por meio da expulsão de um demônio, né? Então, gente, nós precisamos entender que existe uma batalha espiritual. Não sejam enganados pelo materialismo, não sejam enganados pelo cientificismo, não sejam enganados por essas filosofias modernas materialistas. Não acreditem nessas coisas, isso é mentira. Eles não conseguem dar cabo da explicação da complexidade da vida através do materialismo. Não dá, cara. Uma vez eu estava na praia, e eu estava andando na praia, o Mateus, ele era... devia ter um aninho e pouco, acho que foi uma das primeiras vezes que a gente foi na praia com ele. E saí do mar, assim, e fui andando.
e tinha brincado com o Mateus, assim, e eu fiquei pensando, assim, sabe quando tu fica pensando? Cara, como que o materialismo explica o amor que eu sinto pela minha família, cara? Como que o materialismo explica isso? Cara, como é que a gente ama, não ama? A gente tem sentimentos, não tem? A gente não, né? Como que o materialismo explica? É um monte de sinapse, é um monte de... Não tem sentido, cara. Nós amamos porque Deus ama. Nós nos iramos porque Deus se ira. Nós temos essas características porque fomos criados à imagem de Deus. O materialismo não pode explicar a complexidade da vida. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Nós precisamos compreender que existe uma realidade espiritual e que existe um inimigo a ser enfrentado. E esse inimigo é Satanás e suas hostes. A Bíblia fala que Satanás ele cega o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a glória do Evangelho de Cristo. 2 Coríntios 4:4. Então ele cega o entendimento dos incrédulos. E é muito interessante, cara, porque quando você conversa com um incrédulo, né, alguém que não compreende o reino de Deus, você percebe que existe realmente uma cegueira. O cara está cego. Jesus ele falou que aquele que não nascer de novo não pode nem sequer ver o reino de Deus. Ele não enxerga realidades espirituais. Por quê? Porque ele foi cegado pelo príncipe desse mundo. Ele foi cegado por Satanás. Então existe uma batalha espiritual. E mais forte que tudo isso ainda, a queda aconteceu por causa do engano da serpente. Eva, em seu estado de perfeição, Eva não tinha o pecado original como nós temos, gente. Eva não tinha essa inclinação da carne como nós temos. Nós não temos hoje liberdade de escolher a Deus ou o pecado de maneira plena. Falei sobre isso agora na última aula na escola bíblica. Nós não temos essa liberdade plena de escolher a Deus ou escolher o pecado. Por quê? Porque quem está na carne pende para a carne. Quem está no espírito, pende para o espírito. Todo mundo é livre, mas é livre de acordo com a sua própria natureza. Então, se a minha natureza é carnal, isso significa que eu sou livre para executar as obras da carne, não as coisas do espírito. As coisas do espírito, se eu não nasci de novo, não posso realizá-las. Mas Eva não tinha o pecado original. Eva não tinha. Mas ela conversa com a serpente e a serpente a engana. Eu vi uma frase esses dias, que a frase era assim: se Satanás enganou terça parte dos anjos do céu, enganou a Eva, o que ela vai fazer com esses crentes que não lêem a Bíblia? Né? Gente, é isso. Se ele enganou Eva no seu estado de perfeição, o que você acha que ele vai fazer contigo? Se você não compreender que você está envolto numa batalha espiritual e que você tem que conhecer a Deus, você tem que se vestir de armas espirituais. Ele vai te enganar, cara. É isso que ele vai fazer, porque existe uma batalha espiritual, existe essa realidade, gente. Então, a gente precisa compreender quem é o nosso inimigo, não para a gente ter medo do diabo, amém? A gente não deve temer o diabo, a gente deve temer a Deus, amém? Tememos a Deus e damos glória a Ele, não tememos o diabo. Mas nós precisamos entender quem Ele é para que possamos saber contra quem nós estamos lutando. Nós precisamos compreender a realidade espiritual, nós precisamos compreender que existe um mundo espiritual, né? E o apóstolo Paulo, então, depois de expor ali qual que existe uma realidade de batalha espiritual, que existe um inimigo que nós enfrentamos, ele fala como nós lutamos essa batalha. E assim, Paulo não está dizendo para tu entrar numa batalha, ele está dizendo que tu já está na batalha, amém? Não interessa se tu está lutando ou não está lutando, tu já está nela. Se tu não está lutando, só tu está apanhando, só isso. Mas tu já está na batalha, não tem um jeito de tu fugir dessa batalha. Você já está na batalha. Paulo não está perguntando assim, se veste da armadura de Deus para entrar na batalha. Não, ele está dizendo, olha, você já está numa batalha. Como que tu pode vencer ela? Através da armadura de Deus. É isso que ele vai falar no verso 13. Ele fala assim, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Então Paulo, depois de expor que existe uma realidade espiritual, depois de expor que existe um inimigo que você precisa enfrentar, né? Depois de expor essas duas coisas, o que ele faz? Ele fala, existe uma maneira de você vencer essa batalha. Paulo está prometendo uma vitória para a batalha. Ele está dizendo, revesti-vos da armadura de Deus para que possais suportar o dia mau. Então ele está te dando uma estratégia para que tu vença o dia mau, o dia difícil, porque todo mundo tem um dia mau, amém? E ele fala assim, e depois de terdes vencido tudo, possais estar firmes, né? Então, depois de terdes vencido tudo. Então, Paulo, depois de expor que existe uma realidade de batalha, que existe um inimigo que nós lutamos, ele mostra como nós devemos lutar essa batalha para vencer. E como que nós devemos lutar essa batalha para vencer? Nos revestindo de toda a armadura de Deus.
nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus para que possamos vencer essas batalhas espirituais. E a gente precisa entender, gente, que essa realidade espiritual, né, é uma realidade concreta, é uma realidade, como nós vimos, real, né? E ela é uma realidade que nós temos um inimigo ardiloso, um inimigo poderoso. Porém, existe uma promessa de vitória, que é o que ele fala aqui, para que vocês possam vencer, né? E existe também uma realidade que Cristo, ele já venceu esse inimigo naquela cruz, se nós compreendermos essa realidade espiritual. Abre comigo Colossenses capítulo 2, do verso 13 ao verso 15. Olha que interessante isso aqui. Colossenses capítulo 2, do verso 12 ao 15, fala assim, ó. Verso 12, tá? Tendo sido sepultados... pode ser o 13 já direto. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, ele vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Ele está falando de Jesus que nos deu vida. E aí ele fala que Jesus, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, verso 15, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz, amém? Por que eu posso vencer a batalha espiritual? Porque existe uma armadura que é de Deus. E existe uma obra vicária na cruz que já foi realizada, a qual já subjugou principados e potestades. Então, é uma batalha que nós entramos para vencer, não é uma batalha que nós entramos para perder, amém? Se você é um crente genuíno, verdadeiro, nascido de novo, essa batalha é para que você vença ela e não para que você perca ela, né? Nós precisamos entender que Cristo, no seu ministério terreno, já amarrou o valente. Ele já amarrou Satanás. Satanás já está amarrado. Obrigado, meu amigo. Apocalipse capítulo 20 fala do milênio, né? Falando do milênio, ele fala que Satanás seria amarrado durante 1000 anos. Mas quando que Satanás foi amarrado? Ele foi amarrado no ministério terreno de Jesus. Olha só, Mateus 12, do 26 ao 29. Eu vou ler aqui, não precisa abrir. Se Satanás espera em Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Mas se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente, roubar-lhe os seus bens sem primeiro amarrá-lo e então lhe saquear a casa? Então Jesus, em seu ministério terreno, ele anunciou que ele expulsava demônios pelo dedo de Deus. E por isso era chegado o reino de Deus. Então nós já estamos vivendo dentro do reino de Deus. O reino de Deus já foi inaugurado. O milênio apresentado em Apocalipse 20 é uma representação desse reino de Deus. É um número alegórico ali, 1000 representa uma totalidade. Para que nós possamos entender que existirá um período do reino de Deus onde Satanás estará amarrado. E quando que Satanás foi amarrado? No ministério terreno de Jesus. Jesus disse, eu expulso demônios pelo dedo de Deus, é porque é chegado o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa de um valente e saquear os seus bens sem antes amarrar-lhe? O que Jesus estava falando, eu amarrei o diabo, e por isso que eu estou roubando os seus bens. Eu estou saqueando a sua casa. Eu estou trazendo vidas para o reino de Deus. Então, essa é a ideia que nós precisamos entender. Então, quando Deus ele te dá a notícia de que tu está envolto numa batalha espiritual, Ele quer que tu entenda que essa batalha é real, mas que Ele está te dando instrumentos para vencê-la. Amém? É muito importante a gente entender isso. Romanos capítulo 8 fala que quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem os salvou. E aí ele continua, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as alturas, nem o presente, nem o porvir. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Então, nós precisamos entender isso. Estamos envoltos numa batalha espiritual, mas existe uma armadura de Deus para que tu possa vencer essa batalha. E qual é a armadura de Deus? É isso que o apóstolo Paulo vai falar agora do verso 14 até o verso 20. Coloca ali para a gente, por favor. Ele fala assim, ó. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz.
embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno, todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre. Era o ChatGPT? Era o Gemini, né? Então tá. Então o que acontece, gente? Depois de Paulo expor toda essa questão da batalha espiritual, dessa necessidade de compreendermos quem é o nosso inimigo, ele agora mostra qual é a armadura que tu tem que usar para tu vencer o diabo. Não é para tu perder, é para tu vencer o diabo, amém? E aí ele fala, revestivos de toda a armadura de Deus. Então, essa armadura de Deus, ela é uma linguagem metafórica de Paulo aqui para falar de uma guerra, né? Então ele está querendo trazer aqui uma imagem militar para a gente poder entender que estamos envoltos numa batalha e que do mesmo modo que um soldado tem uma armadura, o crente também tem uma armadura. E qual é essa armadura, gente? A armadura ela é a verdade, a justiça, a preparação do evangelho, a fé, a salvação e a palavra de Deus. Queridos, o apóstolo Paulo, ele não está dando aqui essa ideia de o capacete da salvação, o escudo da fé, o cinturão da verdade. Ele não está dando esses elementos para que tu fique tentando criar um laço muito estreito entre o cinto com a verdade. Sabe que a galera fica tentando, não, por que o cinto é a verdade? Fica tentando. Não é isso que Paulo está querendo fazer aqui. Paulo só está querendo mostrar que do mesmo modo que um soldado tem uma armadura, tu também tem. E que tu precisa estar revestido de toda a armadura para tu poder vencer a batalha. E o que eu acho interessante aqui é que Paulo estabelece a batalha espiritual como um ato ordinário da vida cristã. Ela não é feita de maneira mística, mas ela é feita com atos ordinários de uma vida piedosa. Ele está dizendo, olha só, ele fala assim, revestivos então do cinturão da verdade. O que é a verdade? A verdade é todo o conselho de Deus. Nós precisamos estar revestidos da verdade para poder vencer o pai da mentira. Como que você pretende não ser enganado pelo pai da mentira, aquele que é ardiloso, se você não conhece a verdade? Nós precisamos ter uma cosmovisão bíblica abrangente, entender toda a verdade para que a gente possa lutar contra as mentiras do diabo, as mentiras de Satanás. Satanás engana os homens, ele governa a terra, gente. É óbvio que existe possessão, tá? Isso é uma coisa real. Agora, ele governa a terra muito mais por engano do que por possessão. Ele governa o mundo muito mais por doutrinas de demônios, por vãs filosofias, por mentiras que são pregadas, do que por possessão demoníaca de fato. Existem muitas vãs filosofias, muitas mentiras. E os crentes absorvem essas mentiras. A gente precisa se revestir da verdade. A gente precisa olhar para a palavra de Deus e aceitá-la na sua totalidade, na sua abrangência. O que a Bíblia ensina? É isso? Então isso é a verdade. E existe, gente, um conflito de cosmovisões. Você não pode aceitar a visão naturalista e ao mesmo tempo aceitar a Bíblia. Você não pode aceitar as ideologias mundanas que nós temos lá fora e ao mesmo tempo aceitar a Bíblia. Elas são antagônicas. São coisas que têm conflito, elas geram um conflito, não tem como. Não dá para você andar na cosmovisão do mundo e ao mesmo tempo ser crente, você vai ser inconsistente. Eu não estou nem querendo dizer que o cara não pode ser salvo, mas ele vai ser inconsistente. Ele não vai conseguir viver tudo o que a Bíblia ensina. Por isso a gente precisa se revestir da verdade. A verdade do Evangelho, a verdade da palavra de Deus, aquilo que a Bíblia ensina. Você precisa se revestir dessa verdade. O que a Bíblia fala? O que ela fala é a verdade. Eu estava ontem indo para Blumenau e a gente foi no carro conversando com o ChatGPT, tentando entender cosmologia. Porque eu fiquei olhando e falei, cara, à luz da Bíblia eu não consigo entender esses fatos que os caras colocam hoje. A Bíblia coloca aqui a terra como sendo criada, depois os luzeiros. Como é que é a cosmologia bíblica? O que a Bíblia ensina a respeito de cosmologia? Nós precisamos começar a construir uma visão toda abrangente do que a Bíblia ensina. As pessoas reduziram a Bíblia a um livro sobre salvação da alma. A Bíblia não fala só sobre salvação da alma. Ela determina toda a verdade. Toda a verdade é determinada pela Bíblia. E aquilo que não bate com a Bíblia é mentira. A Bíblia fala, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Se está em conflito com a cosmovisão bíblica, a Bíblia fica com a verdade. Nós não lutamos contra a Bíblia, nós lutamos contra o diabo. Nós lutamos contra as suas mentiras.
Então, como que eu me revisto da armadura de Deus? Me revestindo da verdade, cara. Não é sair por aí, derramando óleo ungido nos montes, abençoando a porta da cidade. Não é assim, cara. É se revestindo da verdade. Você precisa se revestir da verdade. Outra coisa, a Bíblia ela fala que nós nos vestimos da couraça da justiça. Que justiça é essa? É a própria justiça que procede da palavra de Deus. Como que nós lutamos as batalhas espirituais? Sendo irrepreensíveis. Quando a Bíblia ela fala do ordenamento de um presbítero, de um diácono, ela fala que é necessário que ele seja irrepreensível. Marido de uma só esposa, homem de bom testemunho, que governe bem a casa. Nós precisamos de justiça para poder lutar contra o diabo. Você não consegue lutar contra o diabo com a tua vida toda estabanada, cara. Uma bagunça, tudo aberto, um monte de flanco aberto, você lutando contra o diabo, você apanha de tudo que é lado, cara. Você precisa se revestir da verdade. Você precisa se revestir da justiça. Se você tem pecados não confessados, você precisa confessá-los. Você precisa abandoná-los. Porque senão você não vai vencer a batalha contra o diabo. Você vai levar um pau, cara. Você vai apanhar. Você precisa confessar os teus pecados, abandonar os teus pecados. Você precisa ser justo. Justo aos olhos da Bíblia. A Bíblia fala que quando Deus olhou na terra, em Gênesis capítulo 6, havia Noé um homem justo e íntegro na terra. É óbvio que ele era justificado pela fé. Ninguém é perfeito. Mas quem é justificado pela fé anda em retidão, anda em justiça. Então, essa é uma segunda armadura. Cara, você precisa estar vestido com a couraça. Se você não tiver vestido com a couraça, você está com o flanco aberto, cara. Você vai levar uma espadada aqui, já era, perdeu, né? Então, existe uma batalha espiritual e ela é travada de modo ordinário. Ela não é travada com misticismo, com loucuragem. Ela é travada com uma vida íntegra. Ela é travada por meio da vida no Evangelho, por meio da compreensão do Evangelho. A Bíblia ela fala da sandália, da preparação do Evangelho. O que é a preparação do Evangelho? A preparação do Evangelho é o Evangelho da paz, o texto coloca, né? Obviamente o Evangelho é aquilo que nos traz paz com Deus. Então agora ligados a Deus e com paz com Deus, nós estamos preparados para andar nos caminhos da vida. Podemos andar pelos caminhos tortuosos, pelos vales, pelos montes, podemos ir para os lugares altos, para os lugares baixos. Nós conseguimos andar porque estamos calçados com a sandália da preparação do Evangelho da paz. Estamos em paz com Deus, amém? E em paz com Deus nós conseguimos vencer as adversidades da vida, os vales, os lugares sombrios. Nós conseguimos andar em lugares tenebrosos, nós conseguimos andar no vale da sombra e da morte. Se estamos calçados com a sandália da preparação do Evangelho da paz, nós podemos andar por lugares tortuosos, difíceis. E nós conseguimos vencer a batalha. Então é assim que se luta a batalha espiritual. Ele continua falando que nós nos revestimos do escudo da fé. O escudo da fé, ele fala que é para que possamos estar firmes contra os dardos inflamados do diabo. Então na guerra, eles botavam chama nas flechas e lançavam as flechas, né? Então o escudo ele tinha que estar ali com um líquido para apagar o fogo do dardo, né? E aí ele coloca então agora o escudo da fé como sendo um instrumento que nos faz apagar os dardos inflamados do maligno. Por quê? Porque Satanás ele vai lançar setas sobre a tua vida. Ele vai mentir contra ti. Ele vai falar mentiras a teu respeito. Não a teu respeito no sentido de que ele está querendo te difamar, né? Não que ele não vai querer te difamar, mas ele vai falar mentiras a respeito do próprio Deus, como foi dito a Eva. Foi isso que Deus disse. Como que se luta contra isso? É pela fé, gente. É com uma fé bem firmada. É com uma fé correta, é com uma fé viva. Você tem fé, você olha e você fala, não, cara, a Eva devia ter olhado. Sim, foi isso que Deus disse, cara. É isso que Deus disse, não vou comer dessa árvore aí. Árvore maldita, eu tenho fé que Deus é bom. Agora, quando a gente falta fé, a gente é contaminado pelo dardo inflamado do diabo. A gente se deixa levar, como o Tiago diz, como Paulo diz, com todo o vento de doutrina. Tiago fala que a gente se torna um homem de ânimo dobre. Ele fala que sem fé nós não podemos agradar a Deus, o autor de Hebreus, né? É necessário que aquele que crê em Deus se achegue a Ele, creia que Ele existe, para que saiba que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então ninguém pode agradar a Deus sem fé. Sem fé não dá para agradar a Deus. E Tiago ele vai dizer que o homem de pouca fé, ele é semelhante às ondas do mar. Por que ele impelidas e agitadas pelo vento? O que é as ondas do mar impelidas e agitadas pelo vento? Um homem que não tem fé, ele vacila. Então, ora, ele está forte, como as ondas do mar, mas depende da lua, depende do vento. Ora, ele está fraco, depende também da lua e do vento. O que o Tiago está dizendo, não, cara, você não pode depender da lua e do vento, você não pode depender das circunstâncias para a hora estar fraco, a hora estar forte. Você tem que estar forte sempre, porque você está pela fé. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa
Fé. Nós precisamos crer no Deus da Bíblia. Crer que Deus é quem Ele disse que Ele é. Poderoso, forte, vencedor nas batalhas. Aquele que derrota os seus inimigos, aquele que marcha vitorioso. Deus é poderoso, gente. E nós precisamos de fé. Nós precisamos ter fé para poder lutar as batalhas espirituais. Ele fala ainda que nós precisamos estar revestidos do capacete da salvação. O que é o capacete da salvação? É a esperança da vida eterna. Você precisa esperançar a vida eterna, você precisa saber que você é salvo. A fé te garante a salvação. E quem tem fé, então, sabe da sua salvação. E o cara que sabe da sua salvação, ele é imparável. Porque o que o cara vai falar com um cara que sabe que é salvo? O cara vai chegar e falar, eu vou te matar. Fala, mata, mano. Mata. Agora, dá um tiro, vamos. Eu vou para o céu, cara, eu vou para o Senhor. Um cara que sabe que é salvo, ele é imparável. Ele tem medo do quê, cara? Vai ter medo do quê? Vai ter medo de ir para o inferno? Não tem medo de ir para o inferno. O cara que sabe que é salvo, ele é imparável. E é por isso que a igreja chegou onde ela chegou. Porque tinham homens que sabiam da sua salvação. A Bíblia, ela fala, a história conta de um homem que ele foi martirizado aos 81 anos de idade. Eu não lembro agora o nome dele, daqui a pouco se eu lembrar, eu falo aqui. Mas podem pesquisar aí no Google, já vai aparecer, se você escrever na história, vai aparecer o nome do homem, né? Ele foi martirizado aos 81 anos de idade. Ele na época do Império Romano, perseguição do Império Romano, e os caras chegaram para ele e falaram para ele assim, cara, abandona Jesus Cristo que a gente não te mata, né? Abandona ele que a gente não te mata. E aí ele falou assim, há 81 anos que eu tenho servido ao meu Senhor, e ele só tem me feito muito bem, por que eu negaria agora o meu Senhor e o meu Salvador? E aí ele fala para o cara assim, tu me ameaças com fogo que logo se apaga. Porque o cara ele ia morrer queimado, né? Eles iam queimar ele, né? Ele fala assim, tu me ameaças com fogo que logo se apaga, mas Deus te lançará num fogo inextinguível. Você entende o que é um homem que tem certeza da sua salvação, cara? Você entende a força que esse cara tem, o poder que isso traz para um homem que realmente crê naquilo que prega e naquilo que professa? Então, a gente precisa estar revestido do capacete da salvação. E aqui fica a minha pergunta, tu sabe que tu é salvo, cara? Tu sabe que tu é salvo? Tu é salvo, é a minha pergunta para ti. Tu és um salvo, tu nasceu de novo. Porque se tu não nasceu de novo, tu precisa se arrepender e crer no evangelho para ser salvo, cara. Talvez tu não seja salvo, se tu não tem convicção, se tu não tem fé, se tu não compreende essas coisas. Talvez tu não tenha experimentado a salvação ainda, mas existe uma boa nova no evangelho. Talvez você possa ainda ser salvo, se arrepender e crer no evangelho. Então, a gente já está revestido da salvação. E por último, ele coloca a espada do Espírito. O que é essa espada do Espírito? É a palavra de Deus. É a arma de ataque, gente. Tudo até agora era arma de defesa. Tudo aqui era para... Mas existe uma arma de ataque, cara. E a arma de ataque é a palavra de Deus. Quando você olha para a palavra de Deus, você nota que Jesus, ele subjugou Satanás pela palavra. Quando ele foi tentado naquele deserto, Satanás ele veio para ele com mentira. Ele falou, olha cara, lança-te daqui, porque está escrito. Ele fala, mas também está escrito. Ele conhecia a Escritura. A Bíblia fala que o povo perece porque lhes falta o conhecimento. Meu povo perece porque lhes falta o conhecimento. Jesus conhecia a Escritura e pela Escritura ele colocou Satanás para correr. É pela palavra que você vence o diabo. É pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela expulsa Satanás. As verdades do evangelho, elas expulsam Satanás. Meu povo perece porque lhes falta o conhecimento. Então é pela palavra de Deus. É pela palavra de Deus que você vai vencer essas lutas espirituais. Não tem nada de muito místico, cara. Não tem nada de muito churro, né? Não tem nada disso, cara. É conduta, é vida. É o evangelho, cara. É você ser revestido da armadura, aí você tem isso impregnado em ti, a tua fé, a tua salvação, o evangelho, o seu ar que tu respira, cara. Como falta gente que tem o evangelho como o ar que respira. Gente que gosta de falar do evangelho, que gosta de falar da palavra de Deus. As pessoas perderam muitas vezes o entendimento do que é uma batalha espiritual. E é assim que se luta a batalha espiritual. Se luta a batalha espiritual na vida ordinária, no dia a dia. No modo como tu vive teu casamento, no modo como tu vive tua fé, no modo como tu congrega na tua igreja, no modo como tu trabalha. Nós pregamos sobre tudo isso aqui, expusemos a relação de pais e filhos, relação de maridos e esposas, relação de comércio. Tudo isso é assim que se luta a batalha espiritual, cara.
Você luta não abrindo flanco, você luta realmente vivendo o evangelho como ele de fato deve ser vivido. Então a gente precisa se revestir de toda a armadura de Deus se a gente quiser viver ou vencer, né? Na verdade, quem veste, né, venceu, já vai vencer. O apóstolo Paulo ele fala assim, para depois de terdes vencido tudo, ele nem questiona, né? Ele fala, depois de terdes vencido tudo. Se tu tá com a armadura, cara, é depois de tu ter vencido tudo, você vai vencer. Mas é necessário entender isso. E aí logo na sequência ainda, lá no verso 18, ele vai colocar a oração como sendo uma arma também, que deve estar ao lado dessas práticas que nós acabamos de falar. Ele vai falar que a oração ela deve ser feita com toda a súplica diante de Deus, em todo o tempo no Espírito, com perseverança e com súplicas por todos os santos. Olha só, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, você tem que estar revestido da armadura espiritual. E além de revestido da armadura espiritual, tu tem que estar orando diante de Deus, suplicando diante de Deus. E aqui vai minha pergunta. Qual foi a última vez que tu suplicou diante de Deus? Que tu clamou ao teu Deus? A Bíblia ela fala assim, clama a mim e eu responder-te-ei. Clama a mim. Qual foi a última vez que tu clamou? Qual foi a última vez que saiu um brado do teu coração, que tu clamou para Deus, que tu falou, Deus me ajuda? O que é súplica, gente? Súplica é desespero. Súplica é Deus, eu preciso da tua intervenção. Eu preciso que o Senhor age, eu preciso da tua boa mão sobre a minha vida. Eu preciso de ti. Ele está dizendo, suplica diante do teu Deus. Suplica diante do teu Deus. E ele fala que isso deve ser feito em todo o tempo, no Espírito. A oração, não a súplica, obviamente, né? A súplica é um tipo de oração, né? Mas a oração, ela deve ser feita todo o tempo no Espírito. Isso aqui quer dizer que você tem que estar orando em todo o tempo, cara. Você tem que estar em espírito de oração. Você tem que ter relação com o teu Deus no teu dia a dia, no teu trabalho. Você está lá trabalhando lá, está lá soldando, o cara é soldador, está lá soldando, está falando, louvado seja o nome do Senhor, o cara está ali orando. O cara está com Deus ali. Os puritanos diziam que nós vivemos corandeu. O que significa corandeu? É diante da face de Deus. Diante da face de Deus. Nós vivemos corandeu. Quando você está lá no teu trabalho, Deus está lá, cara. E Ele quer receber as tuas orações em todo o tempo. E o texto continua dizendo ainda que essa oração ela deve ser feita com perseverança. Por que com perseverança? Porque muitas vezes quando as coisas melhoram para nós abandonamos a súplica. E ao abandonar a súplica, abandonamos também a oração. Então a oração, ela não deve ser feita apenas na súplica, nos momentos difíceis. Ela deve ser feita com perseverança. John Piper ele tem uma frase que ele diz o seguinte, ache um lugar, escolha um local e uma hora e não troque aquilo lá por nada, cara. Escolhe um local e uma hora e não troca aquilo por nada. Antigamente, os pastores tinham quartos de oração nas suas casas. As igrejas faziam as casas para os pastores e faziam já com quartos de oração. Mas essas práticas, elas aos poucos foram sendo abandonadas, né? E a oração perseverante, ela passou então a ser abandonada. E aí o cara só ora quando está dependendo de súplica, né? E é muito interessante porque Paulo diz que essa oração ela deve ser feita com perseverança e com súplica por todos os santos. Paulo aqui ele te dá uma chave para orar com perseverança. Ele está dizendo assim, quando o negócio ficar bom para ti, que tu não precisa mais suplicar, tu começa a suplicar pelos outros. Aí tu suplica pelos outros. Porque sempre tem gente precisando de oração, cara. Sempre tem gente precisando de milagre, sempre tem gente precisando de algo que ocorra na sua vida. Então, pastor, mas eu não tenho nada para suplicar. Hoje as coisas estão tranquilas para mim. Então, suplica pelos outros, cara. Você tem um caderno de oração? Você tem nomes no teu caderno de oração? Isso é uma prática saudável, cara. Coloca lá nomes no teu caderno de oração. Ora a Deus, suplica por essas pessoas. Pede por elas. Porque aí você vai ser perseverante na oração. Porque ainda que tu não estejas precisando de algo, alguém sempre está precisando de algo. Alguém sempre está precisando de uma intervenção vinda da parte do Senhor. Então Paulo estabelece isso, ele fala, olha, orem também com toda súplica, com perseverança, no Espírito. Então é isso que é batalha espiritual, é assim que se vence batalhas espirituais. E o que é interessante aqui, né, para a gente caminhar aqui para o final e para a gente concluir. O que é interessante aqui? O que é interessante aqui é que Paulo, então, ele está mostrando como que tu pode vencer o quanto ao mais. Lembra que ele começou assim? Quanto ao mais. Quanto ao mais o quê? Todo o resto, cara. Todo o resto, tudo que tu precisa na tua vida. Quanto ao mais.
Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestindo-vos de toda a armadura de Deus para estar firmes contra as ciladas do diabo. Então, se tu quer conseguir vencer o quanto ao mais da tua vida, você precisa se revestir da armadura de Deus. Você precisa estar revestido dessa armadura, para que depois de ter feito tudo, você possa então, vencer. Você pode vencer. Então, Paulo aqui está dando uma chave, Pega a visão, pega a chave, como diz os caras, Paulo está dando uma chave aqui para a tua vitória em Cristo Jesus. Ele está dando uma chave aqui para que você possa vencer tudo, para que você possa realmente andar de maneira íntegra diante de Deus. Por isso, nós não devemos temer Satanás, mas nós devemos crer em Deus. Nós devemos temer a Deus e dar a Ele toda a glória. Satanás, ele é o cão da coleira de Deus, mas ele é real. E se você não se revestir da armadura de Deus, muito provavelmente você enfrentará batalhas em relação à sua vida e às suas circunstâncias, E aí, Paulo, então, depois de expor tudo isso, nos versos seguintes, eu nem vou ler eles, mas você pode ler na tua Bíblia, ele vai agora se despedir dos homens. Ele fala que está enviando Tíquico para que encontrasse eles e levasse notícias de Paulo a eles, e se despede daquela igreja. Mas Paulo termina essa carta, então, dando essa instrução. Quanto ao mais, Paulo está dando para a gente uma chave de como vencer todas as demais adversidades de nossa vida. Amém? Gente, a Bíblia é um livro, é um manual da vida, cara. É um livro de instrução. Está aqui tudo que tu precisa saber para vencer o quanto ao mais. Tudo que tu precisa saber para vencer o quanto ao mais está aqui. Você precisa se revestir da armadura de Deus, você precisa ser um homem íntegro, você precisa ser um homem reto, você precisa parar de abandonar a perseverança, você precisa ser perseverante, você precisa viver a tua vida como um cristão de verdade. Cara, honra o dia do Senhor, domingo. Cara, a gente está expondo aqui todo o conselho de Deus, cara. A gente está aqui expondo toda a Escritura. Honra ao Senhor. Abandona o desleixo, As pessoas hoje, elas são desleixadas em relação à sua vida de fé. Elas falam, Jesus morreu na cruz por mim, salvou minha alma, vou para o céu. E fica esperando Jesus vir voltar. Não, Jesus está implantando um reino na terra. Ele está implantando um reino, Ele quer que tu seja um instrumento desse reino. Ele quer te preparar para a batalha. Ele quer que tu seja um bom soldado de Cristo Jesus. Amém, gente? Amém? E para a gente encerrar, então, eu gostaria de trazer 3 aplicações finais, A primeira é para você que talvez ainda não seja um cristão. Talvez você esteja vindo aqui nesse local e talvez você ainda não seja uma pessoa nascida de novo. Você não creia no Senhor Jesus Cristo. Você não seja ainda, talvez, um cristão. Eu quero te dizer que o engano de Satanás, ele cega os incrédulos, mas o poder de Deus, pelo Evangelho, pode gerar novas criaturas, pode fazer pessoas nascer de novo. Por isso, se Deus está iluminando a tua mente agora, você está começando a compreender realidades espirituais, eu quero te dizer, se arrependa dos teus pecados, creia no Senhor Jesus Cristo e corra para Ele. Porque Ele tem para ti palavras de vida eterna, Ele tem um reino eterno no qual você agora vai desfrutar desse reino eterno. Segunda coisa, talvez você seja um cristão no meio de uma batalha espiritual. E talvez você esteja adormecido. Talvez você não esteja percebendo as coisas que estão acontecendo e você seja um cristão no meio de uma batalha espiritual. O Senhor Jesus está te chamando para se revestir da armadura de Deus. Ele está te chamando para você poder colocar toda a armadura de Deus e para que você possa agora se levantar. Desperta, ó tu que dormes, e Jesus Cristo te iluminará. Então desperta, ó tu que dormes. Se tu estás numa batalha espiritual, mas tu estás adormecido, o Senhor Jesus está te chamando para se revestir da armadura de Deus. E por último, se você tem lutado o bom combate da fé, se você tem sido um homem perseverante, uma mulher perseverante, você está certo de que a vitória está contigo, não abandone essa luta. Continue lutando contra um bom soldado de Cristo. Existe, como um bom soldado de Cristo, existe uma promessa de descanso para a tua alma. Existe uma promessa de que no Senhor você tem descanso para continuar lutando essa batalha. E você vai implantar o reino de Deus por meio da tua fé. Amém, gente? Amém? Gostaria de convidá-los a se colocar de pé.